Olá, queridos, bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. No episódio passado nós começamos a falar sobre louvor e agora vamos dar continuidade falando hoje sobre métodos de louvor e também motivos para louvar a Deus. Bom, primeiro, o louvor ele é algo fundamental também na adoração, apesar de serem coisas distintas, né, louvor e adoração, mas ele é fundamental na adoração. Eu sempre digo que adoração não é louvor, mas todo louvor termina em adoração, ou todo adorador louva a Deus. Então, né, ele é algo fundamental na adoração. Então, tanto na adoração coletiva, né, no caso da reunião, da congregação, né, uma maneira de louvar a Deus é cantar hinos de louvor a Deus, salmos, cânticos, espirituais também. Então, cantando, como que eu posso louvar a Deus? Quais são os métodos? Então, quando eu canto hinos de louvor, né, poemas cantados, orações cantadas, e os salmos, e a Bíblia está repleta, principalmente salmos, que são hinos de louvor a Deus. Então é um método de nós louvarmos ao Senhor, também com cânticos que podem ser com a mente, quer dizer, que são em idiomas humanos conhecidos, com a razão, então cantamos, mas também a Bíblia fala de cânticos espirituais, quando adoramos a Deus em línguas espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 em diante, fala de cânticos espirituais, louvando a Deus com cântico. Também Efésios capítulo 5, a partir do versículo 28, fala como nos encher do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito, ele fala com cântico, louvando a Deus também com cânticos espirituais. Então, quando adoramos a Deus em línguas espirituais, nos movemos no Espírito, então são métodos de louvor a Deus. O segundo também que eu quero falar é através de instrumentos musicais. Então, né, no Salmo 150, eu vou ler rapidinho, convoca todos os instrumentos. Olha só, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Verso 2, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Aí diz, louvai com o som da trombeta, louvai com o saltério e a harpa, louvai com a dufe, a flauta, instrumentos de cordas, com flautas, né, com harpa, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, uma maneira também de louvarmos a Deus com nossos instrumentos musicais. Durante muito tempo, alguns rejeitaram alguns instrumentos, só que todos os instrumentos são usados para louvor a Deus, bateria, órgão, guitarra. Então, são métodos de louvarmos a Deus também, amém? Então também, finalmente, nós também podemos falar do louvor quando nós servimos a Deus também na obra missionária, quando nós nos envolvemos com a obra de Deus e proclamamos as suas maravilhas, nós estamos louvando a Deus, amém? Então, o crente que vive a sua vida para a glória de Deus também está a louvar a Deus. Quando nós louvamos, a palavra de Deus diz, no Mateus capítulo 5, versículo 16, João capítulo 15, versículo 8, fala que quando as pessoas veem também as nossas boas obras, elas louvam a Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, quando nós servimos, também é um ato de louvor a Deus. Pastora, e quais são os motivos pelos quais nós louvamos a Deus? Claro, poderíamos falar N. Vamos falar aqui de uma forma geral, globalizada, né? Então, primeiro, né, é evidente que nós temos que louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, porque Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Salmo 96, verso 4 ao 6, Salmo 145, verso 3, Salmo 148, verso 13. Nós devemos louvá-lo por quem Ele é, pela sua grandeza, pela sua glória, pela sua excelência. Então nós louvamos por quem Ele é. Segundo, claro, louvamos pela experiência que temos também com os atos poderosos de Deus. Então, principalmente, a nossa salvação e a nossa redenção. Louvamos porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos comprou com o seu sangue, o Pai deu o seu Filho, e o Filho se entregou
por nós. Então, Salmo 96, verso 1 a 3, Salmo 106, verso 1 e 2, nós vemos nessa grandeza de Deus manifesta. Então, louvamos também pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, que é imutável, que é tremendo, que é infinito. Então, Salmo 57, verso 9 e 10, Salmos 89, verso 1 e 2. Também, terceiro, nós louvamos a Deus também pelos livramentos que Ele nos dá, pela sua proteção, pelo seu poder que age em nós. Então, Salmo 9, verso 1 a 5, Salmo 40, verso 1 a 3. E, finalmente, também louvamos pelo cuidado que Ele tem conosco dia após dia, tanto material quanto espiritualmente, amém? Então a sua providência está no Salmo 68, verso 19, Salmo 103, Salmo 147, Isaías 63, 7. Então nós somos convocados a louvar a Deus quando vemos seus livramentos, seus feitos, seu poder, sua graça infinita nos envolvendo, amém? Queridos, esse assunto de louvor é tão vasto, poderíamos falar muitas coisas sobre o louvor, mas que essas ferramentas, essas chaves aí desses 2 episódios sobre o louvor possa te ajudar a intensificar os teus atos de louvor a Deus. Amém? Eu termino dizendo de novo o Salmo 150, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Até o próximo episódio do Eu, Você e a Bíblia. Deus abençoe muitíssimamente.